Dá para enxergar aí? Dá? Vocês aí atrás, dá para enxergar, né? Então vamos lá. Bom dia, pessoal. Eu trouxe aqui uma prova da Fundação Carlos Chagas, que certamente será no estilo do concurso de vocês, e que o que eu peço, como é a prova que abre o concurso, que é a língua portuguesa, vocês precisam ter calma, tranquilidade, porque se você começa a sair bem na prova da língua portuguesa, isso vai, de certa forma, alimentar o ego de cada um. Consequentemente, nas questões seguintes, nas provas das outras matérias, vocês vão sair também bem. Tá? Então, veja só. A parte de interpretação de texto, que é a que abre a prova de língua portuguesa, é extremamente importante uma leitura com calma, com tranquilidade. Muitas vezes o candidato fica ansioso, né? Espera um bom tempo, se prepara para o concurso e aquela ansiedade termina atrapalhando na leitura. Você lê 2, 3 vezes e não entende o texto. Porque muitas vezes você lê rapidamente. Então, olha, o tempo é suficiente, dá sim para vocês terminarem a prova. Agora, faça a primeira leitura, que é a decodificativa. Você vai decodificar o texto com calma, lendo, observando nas entrelinhas o que realmente, qual a intenção do autor. Então veja, primeira leitura, sabe o que é que vocês devem fazer? Identificar a fonte do texto. A fonte do texto, ela é fundamental. Vamos dizer que 60% da análise já começa aí na fonte. Muitas vezes o candidato lê o texto, não sabe nem quem foi que escreveu, de onde foi extraído o texto e quando foi produzido. Então isso é uma falha grave. Então o que é que vocês precisam de imediato? Olha a fonte. Porque pela fonte você já sabe quem é o interlocutor preferencial do texto. Porque quem escreve, o autor quando escreve, ele escreve para um público-alvo, um público específico. Se eu sei quem é esse público, então já sei mais ou menos a intencionalidade da intenção dele, do autor. E prova de interpretação de texto é exatamente você correr atrás da intencionalidade explícita ou implícita do autor. Nunca. Eu acho que a resposta é essa. Você não tem que achar nada. Eu sempre digo, quem tem que achar é o autor, que quem manda no texto é o autor. Agora, como vocês vão fazer uma prova também de produção de texto, no momento que você estiver produzindo, quem manda no texto é você. Certo? Então, na hora de interpretar o texto, não queira responder pelo autor. Você pode até discordar, mas na hora de responder, tem que responder conforme o autor. Então, veja, nesse texto aqui, um texto adaptado, que normalmente eles colocam textos adaptados, até porque raríssimas são as vezes que ele coloca um texto com título, normalmente são fragmentos. Você percebe aqui, ó, que ele coloca adaptado, Juliana Bergamo, revista o quê? Veja. Então, se é um texto extraído lá da revista Veja, então aqui a gente já pode também procurar identificar o quê? O tipo textual. Qual é o tipo de texto que eu estou lendo? Que tipo de texto é esse, predominantemente? Se é a revista Veja, olha, quem é o leitor? Quem é esse leitor? Revista Veja é uma revista de circulação nacional. Então, quem está interessado em quê? Em informação. Certo? Aí eu pergunto, os textos que são extraídos da revista Veja são produzidos na norma culta? Ou não? São. O público é escolarizado, que está em busca de quê? Informação. Lá nós podemos encontrar textos predominantemente dissertativos. E normalmente é o que aparece em prova. Porque o texto dissertativo, há dois vertentes. O texto dissertativo expositivo, que é aquele que o autor ele procura predominantemente informar. E existe o texto dissertativo o quê? Argumentativo. Os concursos, 95% das provas, eles trabalham textos dissertativos. Ora com predominância expositiva, ora com predominância o quê? Argumentativa.
Então veja, se é um texto que normalmente eles vão cobrar de vocês a ideia central, a identificação da tese, então há uma probabilidade do texto ser dissertativo, argumentativo. O autor ele vai defender o quê? Um ponto de vista. O Eduardo, pode aparecer dissertativo, argumentativo e expositivo num texto só? O que é que vocês acham? Pode. Agora, vocês vão ter que observar qual que predomina. Ok? Então veja, na fonte a gente já pode ter mais ou menos a noção do tipo textual. O leitor, quem é o leitor? Quem é o público aí alvo? Então, certamente pessoas escolarizadas, pessoas que estão em busca de quê? Informação. E quando foi produzido? Olha aqui, ó. Então, percebermos isso aqui é importante para você identificar o quê? Ó, o contexto. Eduardo, o que é o contexto? O contexto é uma situação que vivenciada, é o processo histórico. É o que foi que motivou o autor a produzir. Certo? Por exemplo, em 2005, quem era o presidente do Brasil? Lula. Então, o que ocorre no cotidiano, no dia a dia, normalmente motiva alguém a o quê? A escrever sobre aquele assunto. Certo? Então veja. Tipo, o público-alvo, o contexto textual. Segundo passo, você vai identificar o quê? O primeiro período. Assim que vocês pegarem a prova, leia o primeiro período para releia. Porque é exatamente no primeiro período que você vai encontrar a ideia central ou a informação principal do texto. Esse texto aí foi dividido em quantos parágrafos? 4 parágrafos. Se são 4 parágrafos, quantos tópicos frasais? 4. Eduardo, o que é um tópico frasal? O tópico frasal é uma frase, é a frase mais importante de um parágrafo. Então você tem um parágrafo. O parágrafo ele tem início, meio e fim, assim como o texto como um todo. E o tópico frasal ele pode aparecer no início do parágrafo, certo? Ele poderá aparecer no meio ou então o quê? No final do parágrafo. Obrigatoriamente ele não tem que aparecer no início do parágrafo não. Ele pode aparecer no meio ou no final. Contanto que o tópico frasal é a frase mais importante. O parágrafo como todo gira em torno dessa frase. Então à medida que vocês forem lendo o texto, vão procurando identificar qual é aquela frase de impacto, qual é aquela frase que chama atenção naquele parágrafo. E aí você destaca, sublinha. Porque quando você destaca, você vai aguçar a memória visual. E certamente você vai evitar você ficar voltando o quê? Ao texto. Existem momentos que você tem que voltar ao texto realmente. Certo? Então vamos lá. São 4 parágrafos. Temos aí quantos tópicos? 4 tópicos frasais. A quantidade de parágrafos será a quantidade de quê? Tópicos frasais. Ok? Então é importante a gente identificar, normalmente são textos longos. O primeiro texto da prova ele coloca um texto extenso. Então vamos lá. Primeiro parágrafo ele começa o texto dizendo assim, vamos lá. Identificar o primeiro período. Ele diz o seguinte, separem aí o primeiro período. O primeiro período ele vai... Veja aí. A vida sedentária, né aí? Essa passagem. Aqui, ó. A vida sedentária, as dietas gordurosas e a obesidade estão fazendo que doenças típicas de adulto comecem a manifestar-se em crianças e adolescentes. É aí ou não? Primeiro período. Então vem aqui, ó. Você na hora separa. Você isola. Certo? Eduardo, eu continuo lendo direto? Não. Você destacou, fez a leitura do primeiro período, destaca. Relaxa, releia. Enquanto você não entendeu o que foi dito nesse primeiro período, não dê sequência ao texto, não. Porque você vai chegar no final e não vai saber o que é que o texto fala. Fazendo a releitura. A vida sedentária, as dietas gordurosas e a obesidade
estão fazendo que doenças típicas de adultos comecem a manifestar-se em crianças e adolescentes. O que é que estão fazendo doenças típicas de adultos manifestar-se em crianças e adolescentes? Então o autor, ele iniciou esse parágrafo aqui por alusão histórica? Não. Ele utilizou isso aqui por definição, definindo o que é? Não. Ele iniciou aqui através de características, utilização de substantivos. Quantos substantivos foram utilizados aí? Vida é substantivo? Vida. Dietas, obesidade. Vida sedentária, caracterizou. Dietas, caracterizou. E obesidade. Tudo isso aqui, ó, são o quê? Doenças típicas de adultos. Só que vem se manifestando em quê? Crianças e adolescentes. O texto como um todo vai girar em torno exatamente o quê? Desse primeiro período. Certo? Então, ó, não pode esse primeiro período. Na produção textual, vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão receber o tema. A Carlos Chagas vai colocar o tema da redação. Pegou o tema, às vezes o candidato logo ele constrói um título e começa a produzir um título. Está errado. Quando vocês forem produzir o texto, vocês vão ter que produzir o texto olhando para o tema. Porque às vezes você constrói um título e esse título ele não contempla o quê? Todos os substantivos. Aí você vai pecar na centração temática, você não vai estar no tema. Então, quando for escrever a redação, produzir o texto, tem que olhar os substantivos. A primeira coisa que você vai fazer, pegou lá o tema, destaque, circule os substantivos presentes no tema. Certo? Olhou cada substantivo, você vai falar, você é obrigado a falar sobre todos eles. Isso aí é chamado de centração, o quê? Temática. Tem que lembrar, ora vocês escrevem, ora vocês leem. Então é a mesma coisa. Se você consegue produzir um bom texto, você interpreta. Certo? Veja lá. Continuando. Então veja só, o que foi que ele falou no primeiro período? Ele apresentou uma ideia aí. Qual foi a ideia? Que as crianças vêm sofrendo o quê? Por causa de quem? Aí eu pergunto a você, essa sequência aqui, ó. Vida sedentária, as dietas gordurosas e a obesidade. Essa sequência foi por acaso? Ele está priorizando qual substantivo? Ele prioriza o quem? Os três, mas existe um deles com uma relevância maior. Qual é? Olha qual é. Vida sedentária. Não é por acaso que ele iniciou com isso, não. Certo? Vamos lá. Aí ele diz assim. A vida sedentária, as dietas gordurosas e a obesidade estão fazendo que doenças típicas de adultos comecem a manifestar-se em crianças e adolescentes. Entre elas, quem? Hã? Não é uma retomada textual aí? É um elemento de coesão aí. Entre elas está o colesterol alto, uma ameaça à saúde do coração. O que é uma ameaça ao coração? Colesterol alto. O colesterol alto é uma causa ou é uma consequência? A consequência de quê? De uma vida sedentária, de que mais? Veja que sempre vai retomando. Aí ele continua. Como o seu surgimento precoce é fenômeno verificado nos últimos anos, faltam estudos epidemiológicos mais amplos. Os especialistas tampouco estabeleceram os níveis aceitáveis em meninos e meninas. Os parâmetros utilizados são mesmo aplicados aos adultos. Veja que ele fecha o parágrafo, existe um travessão aí. Olha, sempre que aparecer nos textos, travessões, aspas, parênteses, fique atento, porque é uma questão certa de pontuação.
Qual é a pretensão do autor ao usar esse travessão aí? Ele explica ou não? Ele está destacando aí. Quando ele usa o travessão, ele dá ênfase, destaca. Mas quando ele coloca aí, os parâmetros utilizados são mesmos aplicados aos adultos. Esse termo é explicativo ou não? Explica o termo anterior. O que é que vocês acham? Explica, né? Então, o primeiro parágrafo, que é a introdução. Então, a introdução é onde você encontra a ideia central do texto. Continuando. Uma das primeiras pesquisas revelou que 25% da população infantil brasileira apresentavam níveis elevados de colesterol. O dado preocupa, mas, destaque esse mais aí. O mas é uma conjunção aí o quê? Coloque aí, conjunção adversativa. A conjunção adversativa estabelece uma ideia de quê? Contrária, oposta, não é isso? Não é uma oposição. Eu posso chamar isso de ressalva? Ou não? Pode colocar aí ao lado, ressalva. Isso é uma ressalva. O dado preocupa, mas deve ser lido com cautela. O que é que deve ser lido com cautela? O dado. Já que os pesquisadores não analisaram a condição clínica dos participantes. São novamente. Um aspecto essencial em se tratando de crianças atendidas num laboratório de análise e não escolhidas aleatoriamente. Esse termo explica o termo anterior de uma forma enfática. Ele está destacando mais uma vez. Então, ó, inevitavelmente vai existir uma questão de pontuação que trata do emprego dos travessões. Certo? O mérito do trabalho está mais em chamar a atenção para o problema. Eu pergunto, que problema? Olha aí. Estou perguntando, o texto como um todo está girando em torno do primeiro período ou não? Sempre, qualquer texto, seja narrativo, seja descritivo, seja qualquer um. Certo? Uma carta, quando você escreve, as primeiras frases, as primeiras palavras, elas não saem por acaso. O terceiro parágrafo diz assim: o acúmulo de gordura no sangue é consequência direta da enorme mudança de hábitos ocorridas em todos os níveis sociais. Uma das mais drásticas aconteceu na dieta. Em 10 anos, o arroz, o feijão e a salada praticamente desapareceram do prato das crianças brasileiras. Foram substituídos por hambúrgueres e batata frita. Assim, a alimentação tem o excesso de gorduras saturadas e proteínas, o que eleva a taxa de colesterol. Então, a taxa de colesterol é um efeito. Não é isso? O autor está trabalhando o texto em cima de causa e efeito, causa e consequência. Além disso, no início do último parágrafo, além disso estabelece uma ideia de quê? É uma soma. Mas quando ele usa disso o quê, pessoal? Esse disso não retoma o que foi dito? Coloque aí, elemento de coesão textual. Além disso, é um elemento de coesão textual que estabelece uma soma. Além disso, em decorrência do corre-corre cotidiano, fazer uma refeição deixou de ser um hábito controlado pelos pais para transformar-se, na maioria das vezes, numa atividade solitária diante da televisão ou da tela de um computador. Contribui ainda para o aumento do colesterol em crianças e o sedentarismo. Estima-se que apenas 1/3 delas pratique mais de meia hora diária de atividades físicas. Elas deixaram de brincar ao ar livre para ficar em frente da televisão ou do computador. Elas quem? Aí eu pergunto, crianças, apresenta alguma relação com o primeiro período do texto? Onde é que apareceu aí? Quando ele diz assim: a vida sedentária, as dietas gordurosas e a obesidade estão fazendo que doenças típicas de adultos comecem a manifestar-se em crianças. Então veja, se o autor não tivesse centrado no texto, ele não iria falar sobre crianças, ele não iria falar sobre o quê? As doenças, e não falaria sobre o quê?
a consequência disso. Então o autor ele escreveu e ele está o quê? Centrado no tema. Então lembra disso, na produção textual vocês vão ter que estar centrados no tema. Porque às vezes o assunto é até fácil de você desenvolver, você tem tantas ideias que daqui a pouco não consegue organizá-las. O grande problema é esse. Então você delimita, olhando sempre o quê? Os substantivos. Ok? Aí eu pergunto a vocês, que tipo de texto é esse? Que tipo textual é? É narrativo? Texto narrativo, o autor ele conta o quê? Uma história que pode ser real ou não. Ele contou uma história? Não existe personagem, não. Então não há os elementos da narração. É um texto dissertativo ou não? Aí eu pergunto, predominantemente informativo ou argumentativo? Informativo? Ele trabalhou em cima de dados o tempo todo, segundo pesquisadores, conforme pesquisadores? Ou foi de forma sutil isso aí? O que é que ele defende nesse texto aí? Qual é o objetivo do autor ao produzir esse texto? Fazer com que os leitores da revista Veja o quê? Se convençam de quê? De o péssimo hábito o quê? Alimentar vem produzindo o quê? Vem causando doenças em quem? Então ele tenta defender uma tese, isso é um texto argumentativo, com passagens informativas. Mas o que predominou a intenção dele foi o quê? Defender um ponto de vista. Coloque aí ao lado, texto dissertativo, argumentativo. A linguagem utilizada por ele foi uma linguagem... Escreveu com... Então a função de linguagem, coloque ao lado, função de linguagem é a função referencial. Quando o autor ele prioriza o assunto, a função é referencial. Tá? Então ele está priorizando o assunto abordado. A linguagem predominantemente é conotativa ou denotativa? Aí a diferença, Eduardo, a conotativa é quando as palavras aparecem no sentido figurado. Foi o caso? Não. Predominantemente as palavras apareceram no sentido o quê? Real. Então a linguagem é denotativa. Pode colocar ao lado. Linguagem denotativa. Ok? Pronto. Feita a leitura, o que é importante também? Eu queria que vocês percebessem, identificassem nos 4 parágrafos o tópico frasal. Olha, o primeiro parágrafo, o primeiro período, ele é muito importante. Você já deixa aí. Vamos olhar o segundo parágrafo. Qual é a frase do segundo parágrafo que é mais importante aí? Vocês acham que o parágrafo todinho gira em torno dela? Verifiquem. Vejam aí. Segundo parágrafo. O parágrafo como um todo gira em torno dela. Alguém fez? O dado preocupa, mas deve ser lido com cautela. O texto como um todo gira em torno dessa frase? Não. O segundo parágrafo. Qual o tópico frasal? Diga lá. Alguém concorda com ela? Veja só, quando ela diz 25% da população infantil brasileira apresentava níveis elevados de... Destaquem essa daí. Pode sublinhar essa passagem. Ó, esse 25% é um dado. Então o dado, esse período já é subordinado a essa informação aí, não é isso? Vamos ao terceiro parágrafo. Leia o terceiro parágrafo e verifiquem qual é a frase mais importante aí. Terceiro parágrafo. Às vezes coincide de ser nos primeiros períodos, como eu falei, mas não é obrigatório. Às vezes aparece o tópico, pode aparecer no meio do parágrafo ou depois, no final. Verifiquem aí. E aí? Qual é?
Essa passagem, o arroz, o arroz, o feijão e a salada praticamente desapareceram do prato das crianças brasileiras. A última diz assim: a alimentação ganhou excesso de gordura saturada e de proteínas, o que eleva as taxas de colesterol. E a primeira diz assim, o primeiro período, vê. O acúmulo de gordura no sangue é consequência direta da enorme mudança de hábitos ocorrida em todos os níveis sociais. Essa daí. Em todos os níveis sociais, ou seja, atinge o quê? Todos. Adultos e também o quê? E no primeiro período, foi o que ele disse? Que a doença do adulto está passando para? Sublinha essa passagem. Apesar que o último, quando ele diz assim, esse assim é uma conjunção conclusiva. Ele fecha o quê? O parágrafo. Certo? Vamos ao último. Rapidinho, Santa Hora passa. Além disso, quando ele começa aí, veja esse último aí. Qual a frase vocês destacariam nessa daí? Nesse parágrafo? Então, nesse parágrafo, qual é o tópico frasal? Eu posso colocar aqui, ó, quando ele diz aqui, vê. Vocês acham que essa daí ou não? A última, elas deixaram de brincar ao ar livre para ficar de frente da televisão. Está relacionado, não está? Em decorrência do corre-corre cotidiano, fazer uma refeição. Aí vê, isso aqui é a continuação. Estima-se que apenas 1/3 delas praticam. E aí? Pode destacar isso daí. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer a leitura só dos tópicos frasais. Certo? Vou fazer a leitura aqui e vocês vão acompanhando. Só, ele diz assim. A síntese do texto. Exatamente o quê? São os tópicos frasais. Então, por exemplo, quando vocês estiverem produzindo o texto, tá? Não tem lá os substantivos que vocês vão circular. Cada substantivo daquele lá, você vai o quê? Por exemplo, se ele falar sobre sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Você começa a formular frases. Existem pessoas que têm a facilidade de sair escrevendo logo, direto. Outras, se acontecer isso, você formula o quê? Frases. Então ele diz aí, vê. A vida sedentária, as dietas gordurosas e a obesidade estão fazendo que doenças típicas de adultos comecem a manifestar-se em crianças e adolescentes. 25% da população infantil brasileira apresentavam níveis elevados de colesterol. O acúmulo de gordura no sangue é consequência direta da enorme mudança de hábitos ocorridas em todos os níveis sociais. Uma refeição deixou de ser um hábito controlado pelos pais para transformar-se, na maioria das vezes, numa atividade solitária diante da televisão ou da tela de um computador. Aí eu pergunto, há uma relação semântica entre essas frases? Ou não? É a síntese do texto. Ok? Então, olha, Eduardo, pelo amor de Deus, mas na hora não vai dar tempo. Dá. Se você for fazendo a leitura e você na hora, tentando buscar qual é aquela frase mais importante, que merece destaque, eu sempre faço isso. Em todos os concursos que eu fiz, sempre eu trabalhei dessa forma e dá tempo suficiente. E você tem o texto o quê? Na mão. Ok? Vamos à primeira questão? Primeira questão diz o quê? Diz assim. O texto permite o quê? Concluir que a solução para o problema, que problema é? Que vem atingindo o que? As crianças, não é isso? Então veja. O texto permite concluir que a solução para o problema nele apontado está. Aí ele diz aí, letra A. No retorno à tranquilidade das reuniões familiares no momento das refeições.
Quando ele diz isso, a conclusão que você chega àquilo ali, não é a ideia que o texto passou? Essa letra A? Não tem nada a ver. Aí eu pergunto, se eu marcasse essa daqui, eu iria cometer um erro por extrapolação, um erro por redução, um erro por contradição. Isso aqui está no texto. O texto falou alguma vez em reuniões familiares. Se não está no texto, então é o quê? Extrapolou. B. Na diminuição dos afazeres diários, para que a hora da alimentação transcorra em calma. Essa daí? Também não. Qual é a outra? C. Na C ele diz aí, na divulgação, até mesmo em propagandas da televisão, dos riscos oferecidos à saúde por certos hábitos. E aí? Extrapolou? Extrapolou. Letra D. O problema nele é apontado está no estabelecimento de parâmetros médicos ideais para diagnosticar problemas de saúde em crianças. Veja só, quando você vai buscar a ideia central, você não pode perder de vista aqueles substantivos do primeiro período. Na letra E, ele diz o que aí na letra E? Vê. Em uma dieta equilibrada, aí eu pergunto, dieta equilibrada está relacionado semanticamente ao tema do texto? É uma dieta equilibrada e saudável. O texto, no primeiro período, ele falou que os hábitos das crianças são hábitos saudáveis. Falou ou não? Falou o quê? O contrário. Além de atividade física, o quê? Não é a conclusão que ele quer? Só pode ser essa daí. Letra. Precisou voltar ao texto? Não, né? Vamos lá. Vamos à próxima. Segunda questão. Segunda questão. Ele diz o que aí? O dado preocupa, mas deve ser lido com cautela. Vocês devem lembrar que vocês destacaram isso aqui no texto, vê? O mas. Que vocês disseram que o mais é uma conjunção o quê? Adversativa. Agora cuidado, porque se aparecer mas também, aí já não é adversidade, é o quê? Soma. Segundo parágrafo. Isso estava no segundo parágrafo mesmo ou não? Estava, né? E que dado é esse que ele falou? Os 25% da população infantil. Conforme o texto, justifica-se corretamente a afirmativa acima, porque se trata de... Vamos lá. Se trata de informações ainda sujeitas à comprovação na área médica, por meio de exames mais específicos. É isso aí, é? Não é. B. Se trata de mudanças alimentares que se dão sem controle de cientistas, por ocorrerem em todos os níveis sociais. Também não. Na letra C, ele já diz o quê? Crianças que já teriam problemas de saúde a serem diagnosticados por exames laboratoriais. E aí? Leiam, voltem ao segundo parágrafo, ele mostrou aí o segundo parágrafo. Quando aparecer isso no enunciado, voltem. Mas voltem mesmo. E outra coisa, não queira responder a questão só olhando o fragmento, não. Você tem que voltar ao texto, olha o que vem antes do fragmento e o que aparece depois. Voltem aí ao texto, veja aí no segundo parágrafo o que é que vem depois desse fragmento. Até porque, prestem atenção aí, quando ele diz o dado preocupa, mas deve ser lido com cautela. Depois de cautela, o que foi que ele colocou aí? Hein? No enunciado da questão, veja. Vê o que ele colocou. Ele colocou o que aí? Reticências. Essas reticências aí, é como se ele dissesse assim, olha,
Veja o que tem depois. Isso em que parágrafo? Segundo. Se ele colocasse o fragmento e tivesse colocado reticência no início do fragmento, é como se dissesse assim, ó, leia o antes. Ok? Vocês fizeram a leitura do que vem depois? E aí? A, né? Vamos ver a letra D. A afirmativa acima se trata das observações feitas por leigo no assunto. Foi? Não, não foram leigos, não. É uma pequena parcela da população que torna os resultados insuficientes para chegar a diagnósticos precisos. Essa daí não. Na letra C, vamos lá, me mostre no texto aí. Onde é que apareceu essa passagem da letra C? Ó, o dado preocupa, mas deve ser lido com cautela, já que os pesquisadores não analisaram as condições clínicas de quem? Dos participantes. Aí ele coloca entre travessão aí, ó. Abre travessão e coloca. Um aspecto essencial em se tratando de crianças atendidas no laboratório de análise e não escolhidas o quê? Aleatoriamente. Letra C. Terceira. A terceira questão aí dessa prova, ele diz assim, vê. É correto afirmar que o segundo parágrafo do texto constitui, mais uma vez ao segundo parágrafo, constitui a conclusão antecipada das afirmativas anteriores. Olha, não é o segundo parágrafo do texto. No segundo parágrafo já podemos chegar à conclusão, porque você tem um texto. Você tem um texto, início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, no segundo parágrafo, não é como eu concluí o primeiro. A conclusão, eu vou deixar para que parágrafo? O último. Então, essas aí já não é. B. É correto afirmar que o segundo parágrafo do texto constitui ressalva a afirmativas desenvolvidas no primeiro parágrafo. Aí eu pergunto, houve alguma ressalva aí ou não? Onde? Quando ele usa o quê? A conjunção adversativa. Estabelecendo exatamente esta ressalva. Então, quando vocês estiverem lendo o texto também, vão tentando circular as conjunções. Se estabelece tempo, se estabelece uma ideia de proporção, uma finalidade, condição. É sempre importante você marcar. C. O segundo parágrafo constitui um exemplo que confirma os dados apresentados a seguir. E é? Ó. Confirma os dados apresentados a seguir. Não. D. Reforça o que foi discutido no primeiro parágrafo, por ser repetitivo. Foi repetitivo esse parágrafo? Não. Se fosse um parágrafo repetitivo, certamente não caberia numa revista como Veja, né? Que eles prezam pela uma boa progressão, pela norma culta. A argumentação que vai embasar o desenvolvimento do parágrafo seguinte. Então a resposta realmente, letra o quê? Que é a ressalva. Que é exatamente na conjunção que? Adversativa. E quais são as conjunções adversativas? Fora, mas, porém, todavia, entretanto, contudo. Ok? Vamos à quarta. Quarta questão. Ele diz assim. Olha. Essa quarta questão, ele também lança um fragmento. E pede para que você olhe lá o primeiro parágrafo. Agora observe que a reticência apareceu no início, não foi? Faltam estudos epidemiológicos mais amplos. A afirmativa acima tem como causa o fato de que, se ele diz que tem como causa, então isso é o quê? Consequência. Ou não? Porque não existe uma causa sem uma consequência. Não existe consequência sem uma causa. Então ele quer a causa. Se ele quer a causa, isso daí é o quê? A consequência, o efeito. Pode colocar em cima. Efeito, consequência.
Então, qual é a causa desse fragmento aí? Ele diz que a causa é o fato de que as altas taxas de colesterol podem tornar-se ameaça à saúde do coração. A causa é essa? É? Não, né? Em relação a esse fragmento aí, não. B, ele está dizendo aí que ele diz que a causa é 25% da população infantil brasileira apresentam altos níveis de colesterol. Isso daí é causa, isso seria uma causa ou uma consequência? Isso já é uma consequência. E qual seria a causa dessa letra B aí? Isso. C. Ele disse que a causa foi o fato de que foi detectado o acúmulo de gordura nos exames realizados em laboratórios. Na letra D, ele diz que só recentemente os médicos começaram a perceber altas taxas de colesterol em crianças. Letra? Isso aí não é, isso é a causa ou não? Causa. Letra D. E a letra A, ele diz: a vida sedentária provocou várias mudanças na alimentação do brasileiro. Está relacionado com o fragmento, consequentemente não é a resposta. Letra D. Olha, essas questões que eu já percebi, resolvi várias provas de Carlos Chagas. As questões de interpretação do texto, às vezes eles colocam um texto lá que o vocabulário, a leitura, ela é um tanto prolixa. Mais uma vez, se você estiver centrado no tema, você não vai errar. Agora também é o tipo da coisa. Se você não está centrado no tema, errou uma, sai errando tudo. O exemplo disso foi um concurso recente aí do Tribunal de Justiça. Eu já falei até em sala isso. Que foi uma prova que muitos candidatos saíram mal. Por quê? Porque eles não identificaram lá a centração temática, a ideia central do texto. Consequentemente, errou a primeira questão, que era a ideia central que ele pedia, errava a segunda, errava a terceira e errava a quarta. 4 questões de interpretação relacionadas à ideia central. Então o povo ia marcando o quê? Alternativas que era ideia secundária. Que em um texto existe a ideia central, que é a principal, e as ideias secundárias. Então eu não posso marcar como ideia secundária o que ele pede como síntese do texto, ideia principal, o tema central do texto. Ok? Então tem que ter cuidado realmente nessa identificação da centração temática para não errar 3 ou 4 questões. Vamos lá, quarto. A quinta, Eduardo, essa quinta questão aí não é gramática. Olha, quando ele fala aí, o travessão introduz considerando-se o contexto. Quando ele diz considerando-se o contexto, então já passa a ser o quê? Semântica. Eduardo, mas travessão não tem a ver com pontuação? Sim. As questões de pontuação que a Carlos Chagas cobra dos candidatos é exatamente em cima da questão semântica, do sentido. Ok? E eu disse a vocês o quê? Se for fizer a leitura, começar a perceber a presença de travessões, na leitura mesmo você já vai buscar o que é, qual foi a intenção do autor usar aquilo ali. Você já sabe que é um destaque. Certo? Vê o que ele coloca nessa questão. Os parâmetros utilizados são os mesmos aplicados aos adultos. Final do primeiro parágrafo. Eu tenho que voltar ao texto e olhar isso aí. Tá? Não queira fazer só pelo comando aí, não. O travessão introduz, considerando-se o contexto. Letra? Vocês já tinham respondido na leitura. Letra A diz um segmento explicativo da afirmativa anterior. O que é que vinha anteriormente aí? Vê se não foi uma explicação mesmo. Vocês disseram isso na leitura. Na B ele diz que a enumeração de fatos. Enumerar não é uma sequência. Não houve essa sequência. Não houve essa enumeração. C. Uma afirmativa incoerente. Pô, se é incoerente, como é que estaria num texto de uma revista Veja? A reprodução exata de uma informação de caráter científico. Aí seria uma citação, se ele fosse citar algo de um autor, por exemplo, uma fala, né?
A ligação entre duas atividades afirmativas de sentidos idênticos. Não. Letra, uma explicação. Ok? Eduardo, o texto que eu fiz, peguei o primeiro texto, encontrei algumas palavras entre aspas. 5 motivos para você utilizar aspas. Gíria, estrangeirismo, certo? Ironia, citação e a palavra no sentido figurado. Só que a Carlos Chagas trabalha palavra no sentido especial, que é figurado, e citação. Aparecendo aspas no texto, há uma grande probabilidade de ser ou uma citação ou a palavra no sentido que? Figurado. Ok? Vamos lá. Quinta questão, letra A. Sexta questão. Essa sexta questão aí envolve interpretação de texto ou gramática. Vejam aí, pelo enunciado. Gramática, né? Qual é o assunto? Qual é o conteúdo trabalhado aí? Qual é o conteúdo dessa sexta questão? Está destacado quem aí? Não o verbo. O verbo. Ok? Se ele destacou o verbo, eu digo isso aqui. Na gramática, tudo gira em torno de quem? Do verbo. Olha, colocação pronominal, você precisa do verbo. Regência, verbal, verbo. Concordância, verbo. Modos e tempos verbais, tudo gira em torno. Se ele destacou o verbo aí, analisaram, e ele diz assim, vê. O verbo que exige o mesmo tipo de complemento. Sublinha essa palavra aqui, ó. O verbo que exige o mesmo tipo de complemento. Presta atenção a coisa. Quando se fala em complemento, gramaticalmente este nome aqui, ele não quer saber do sentido, não. Ele não quer saber da questão semântica, não. Falou em complemento, é isto aqui, ó. Objeto o quê? Direto ou então objeto indireto. Ok? Se tiver alguma alternativa que no enunciado ele peça o complemento, você já sabe que ele está cobrando lá, ó, um objeto. Que pode ser direto ou indireto. Mas vamos lá, ele destacou aí o quê? O verbo analisar. O verbo analisar aí é um verbo que ele exige um objeto ou não? Exige, já está dizendo. Que tipo de objeto? Direto ou indireto? Sabendo que o verbo, quando exige um objeto direto, ele é transitivo direto. Então, quando o verbo for transitivo, ó, transitivo direto, ele vai exigir como complemento um objeto o quê? Direto. Se o verbo for transitivo indireto, ele exige como complemento o objeto indireto. Fiquem atentos que às vezes acontece o verbo ser o quê? Exigir tanto o objeto direto quanto o objeto o quê? Indireto. E ainda existe o verbo intransitivo. Aí na gramática diz assim, o verbo intransitivo é aquele que não exige o quê? Complemento. Quando ele diz isso, ele está dizendo que é um verbo que não exige objeto. Mas o que aparece normalmente depois de um verbo intransitivo é isso aqui, ó. Adjunto adverbial. De lugar, de modo, ok? E existe também o verbo de ligação. Esse verbo aí é transitivo direto ou não? Pode colocar VTD, verbo transitivo direto é o analisaram. Então vocês vão responder a alternativa que o verbo for transitivo o quê? Direto. Aí o que é que eu tenho que fazer nessa questão? Vou destacando todos os verbos que aparecerem aí. Sublinhem os verbos aí da letra A, ou o verbo da letra A. Só existe um, né? Qual é o verbo aqui? Olha. Muita atenção, por quê? Porque o verbo estar
É um verbo de ligação ou não? Nem sempre. Cuidado. O verbo... Quais são os verbos de ligação? Depende. Porque a gente decora isso dele lá na 7ª série. Veja o que acontece. Se eu disser assim, ó. Renato está preocupado. Segue o texto. E aí? Essa palavra aqui indica um estado ou não? Verbo de... Se eu disser assim, Renato está na sala. Na sala é um estado de Renato. Na sala indica o quê? Não é lugar? Olha o que é que vai ser, ó. Adjunto o quê? Logo, o verbo será o quê? Adjunto, ó. Adverbial. Ok? Porque na hora da prova aí aparece está aí. Opa, verbo de ligação. Depende. Nessa letra A, ele é de ligação ou não? Ela está... Ó, entre elas está o colesterol alto. Certo, né? Ligação, né? Então não é transitivo direto. Já não é resposta. Já não pode ser resposta. Quem é o verbo da letra B aí? Aí eu venho aqui, ó. Uma das mais drásticas aconteceu na dieta. Na dieta, veja que é um termo preposicionado, ó. Olha a preposição aqui. Mas se eu disser assim, na dieta aconteceu. Ó, aliás, uma das mais drásticas aconteceu na dieta. Esse na dieta expressa uma ideia de quê? Eduardo, eu não estou percebendo a circunstância. Mas veja só. Vamos lá. Não é direto. O que foi que apareceu aqui? Esse na não é em mais a. Então aqui, ó. O verbo já não pode ser transitivo direto. Ok? Então aqui eu já não coloco como transitivo. Deixa eu só ajeitar aqui. Ó. Esse na aqui, preposição em mais a. O verbo transitivo direto, ele não está exigindo ali o quê? Preposição. Este verbo aqui é intransitivo ou é transitivo indireto? O que é que vocês acham? Intransitivo, ele não exige objeto. No caso, indireto, o objeto, né? E aí? Diga lá. Transitivo e indireto. A preposição. Letra C. Qual foi o verbo da letra C que vocês marcarem aí? Eleva. Olha o eleva aqui, ó. O verbo elevar, ele está como um verbo transitivo ali ou não? O que eleva? Eleva o quê? Não é isso? O verbo elevar aqui é o verbo, ó, exatamente o que ele quer. Transitivo, direto. As taxas de colesterol, isso vai ser um objeto o quê? Então a resposta, ó. Aí eu pergunto, na letra D, quem é o verbo? Qual é a transitividade desse verbo? Desapareceram. VTD, aliás, VTI. Isso aqui é um VTI. É um verbo transitivo indireto ou é um verbo intransitivo? Se eu disser assim, desapareceram de onde? De onde? Quando eu digo de onde, eu quero saber o lugar, né?
Então ali é o quê? Intransitivo. Certo? Então aqui, ó, o verbo vai ser, ó. Isso aqui vai ser adjunto adverbial de quê? Lugar. Local. E a letra E, qual é o verbo? Ó, ficar. O verbo ficar, ele é classificado como verbo de ligação ou não? Ser, estar, ficar, permanecer, não é assim? Agora eu pergunto a vocês, quando ele diz para ficar na frente da televisão, isso aqui, ó. Na frente da televisão. Isso expressa uma circunstância ou não? Ou é um estado? Hein? Estado não. Circunstância. Na frente da... É uma circunstância de quê? De modo, de lugar. Então aqui o verbo vai ser, ó. Não é de ligação. Adjunto, coloque aí. Adjunto. Adverbial. É o local onde ele se encontra lá. Certo? Então veja só. Muita gente poderia marcar isso aqui como verbo de ligação, viu? Então tenham cuidado para não confundir verbo de ligação com verbo o quê? Intransitivo. Ok? Posso seguir?